Fala, meu querido amigo do canal Laboratório 21, estamos aqui começando mais um vídeo para o canal e nesse vídeo a gente vai estar mostrando como vocês podem estar medindo a tensão elétrica e a frequência da sua rede aí na sua casa, na tomada da sua casa com o osciloscópio. Muitos iniciantes acabam comprando, por exemplo, o osciloscópio e para testar muitas vezes quer ir diretamente na tomada, pegar um fiozinho ali, colocar e fazer um teste no osciloscópio para saber se está tudo ok com o equipamento. E aí é onde está o risco muito grande. Então, provavelmente você que adquiriu um osciloscópio agora quer saber, como é que eu vou medir a tomada da minha casa, E não só os iniciantes, como também técnicos até um pouco mais antigos aí na área, às vezes precisa fazer algum tipo de medição e fica com medo. Será que se eu ligar o osciloscópio aqui diretamente na rede, pode causar algum problema? Ou será que se eu for medir aqui uma tensão alternada com o meu osciloscópio, pode danificá-lo? Então, tem diversas perguntas aí que vocês podem estar fazendo a si mesmo e esse vídeo a gente vai estar respondendo todas elas, fazendo aqui na prática para vocês, mostrando aqui todo o procedimento de análise dessa tensão elétrica utilizando o osciloscópio, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você deve entender é o seguinte: de forma nenhuma, pessoal, a gente pode pegar as garrinhas ali do nosso osciloscópio, a sonda lógica, e colocar diretamente na tomada. Por quê? Porque a garrinha do osciloscópio, essa garrinha aqui, a sonda lógica, a gente vai ter um lado, vai ser a garrinha, e o outro lado vai ser onde a gente vai medir a tensão que a gente está querendo verificar. Então, essa garrinha aqui, ó, que vocês estão vendo, ela é ligada aqui no nosso osciloscópio, na carcaça do osciloscópio e vai diretamente para o terra, certo? Para o terra da nossa casa. Então, se você pegar, por exemplo, ligar essa garrinha aqui no fase da sua casa, você vai estar aterrando o fase. Isso é muito grave, pode gerar tanto problemas para o seu osciloscópio, ele vai danificar instantaneamente, ele vai explodir até, como também pode causar problemas para você, se caso você estiver ali, mexendo próximo ali. Então, assim, de forma nenhuma você pode fazer esse teste medindo o osciloscópio diretamente na rede elétrica. Não pode, em hipótese nenhuma, certo? Aí você vem, talvez, me perguntar, e tem algumas tensões também altas em alguns tipos de circuitos que eu necessito verificar. E será que dá para medir com o osciloscópio assim também tranquilamente, medir ali, fazendo uma medição com o equipamento que eu estou medindo ligado diretamente à rede? É sobre isso também que vocês devem entender para não acabar causando problemas aí na medição, beleza? Para a gente fazer uma medição em tensões altas com o osciloscópio, ou se a gente for, por exemplo, fazer uma medição na rede da nossa casa, a gente deve utilizar um transformador para isolar a tensão elétrica da rua com a tensão elétrica que você está medindo. Como assim, Gilson? Me explica melhor aí. Vamos lá. Um transformador, ele vai ter a bobina primária, certo? Então, esse punho aqui meu representa a bobina primária, que é ligada exatamente na rede da nossa casa, certo? A bobina primária vai ter aqui a tomadinha, vai estar ligada lá na tomada, certo? E do outro lado da bobina, do transformador que liga, a gente vai ter uma outra bobina. Essa bobina ela vai ser a bobina secundária. E quando a gente utiliza um transformador isolado, com isolação galvânica, esse lado da bobina ele não vai ter contato com o outro lado da bobina. A tensão elétrica que está saindo no lado secundário da bobina está sendo por indução. A bobina primária induz um campo eletromagnético que gera uma tensão na bobina secundária. Então, se você pegar um transformador 1 por 1, por exemplo, pegar um transformador que na entrada, que na saída vai sair a mesma tensão da entrada, então você consegue utilizar o osciloscópio de uma forma isolada. Você não está ligando o seu osciloscópio diretamente no fase ali da rede. Você vai estar isolando o seu equipamento. E por conta da própria resistência, do transformador ali, das espiras, você não vai gerar, por exemplo, um curto-circuito no seu equipamento. Então, é a forma mais segura de você fazer uma medição com o seu osciloscópio sem gerar danos para ele,
ok? Então, nesse exemplo aqui, pessoal, que a gente vai fazer um teste aqui prático para você ver, eu tenho aqui, por exemplo, um transformador, certo? Que esse transformador aqui, ele é um transformador isolado, certo? Ele tem uma isolação galvânica, então esse lado não está encostando no outro lado. E tudo que sair de tensão para o lado de cá, né, na bobina secundária, vai ser por indução, certo? Então a gente consegue isolar o nosso equipamento diretamente da rede elétrica, ok? Então eu estou aqui com esse transformador, pessoal. Esse transformador, na entrada aqui, na nossa rede aqui vai entrar 220 volts, certo? E na saída vai sair 24 volts, como vocês podem estar vendo. Ele é um transformador isolado, né? E na entrada é 220, na saída é 24 volts. Mas você pode utilizar aí um transformador 1 por 1, caso você queira medir exatamente a tensão como ela está entrando, certo? Então você pode fazer isso. Aqui para nosso teste, eu vou estar utilizando aqui um transformador de 24 volts, mas poderia ser um transformador que eleva a tensão, que mantém a tensão ou que baixa a tensão, certo? No caso esse aqui, ele é um transformador do tipo abaixador, ele vai descer a tensão de 220 para 24 volts, ok? Então eu vou pegar aqui o meu osciloscópio, eu vou colocar aqui as pontas do osciloscópio, certo? Então eu vou botar aqui de um lado, eu vou estar colocando aqui, pode ser qualquer lado, não tem problema. Então num lado aqui eu vou estar colocando a garrinha jacaré, do outro lado eu vou estar colocando a ponteira, né, do osciloscópio, certo? E agora, galera, eu vou ligar o transformador, beleza? Ligando o meu transformador aqui agora, observem aqui no osciloscópio que a gente já tem uma frequência ali, ó, da nossa rede, certo? Já mostra aqui pra gente, ó, uma frequência. Se eu desligar aqui, eu vou desligar novamente, certo? Que eu não estou conseguindo mostrar aqui, ó. Vai sumir, certo? Liguei aqui o transformador e aqui já mostra para mim, né, a frequência da rede, que está em 60 Hz. Tensão de pico a pico, 74, né, aproximadamente aí 74,2 volts. E a tensão real da linha, né, tensão real em RMS, está em 25 volts, né, ou seja, em tensão em corrente alternada. Então a gente observa aqui, ó, não sei se vai dar para você ver aí, que estamos aqui com a frequência 60, mas aqui a gente tem a tensão de pico a pico, aqui a gente tem a tensão RMS de 24 volts, ok? E dessa forma aqui a gente garante uma medição segura para o nosso equipamento, sem trazer danos a ele e sem trazer riscos até mesmo a gente, certo? Então dessa forma aqui você pode estar fazendo qualquer tipo de medição aí com o seu equipamento, né? No caso aí o osciloscópio, sem trazer problemas, né? E é sempre importante você utilizar na sua bancada um transformador, pode ser um transformador maior, certo? Ao qual você isola todos os seus equipamentos de bancada, fonte de bancada e tudo mais, né? Da rede elétrica. Sendo assim, caso aconteça algum problema na rede elétrica, você não tem, né, muito dano aí no seu laboratório, né, até mesmo na sua própria casa também. Então é importante fazer essa proteção e esse isolamento aí da rede elétrica, porque caso aconteça algum problema, né, fica bem mais fácil de ser resolvido do que você estar com toda a ligação aí da sua casa diretamente ligado à rede elétrica da sua região, beleza? Então é isso. Só quis mostrar isso aqui para vocês hoje, né? E ao longo aí da semana a gente vai estar trazendo mais conhecimento aí sobre eletrônica e mais explicações aí para vocês sobre equipamentos, sobre ferramentas e diversas outras coisas, beleza? Um abraço, fica com Deus e já deixa aí o like, se inscreve no canal, deixa aí teu comentário, né? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.